Hoje vamos ter matéria no Não Entre em Pânico. É a primeira vez, mas a gente vai falar sobre o tema proposto de um jeito bem diferente. Eu tenho que falar sobre ele em 5 minutos. Por quê? Porque eu quero, então vamos lá. A crise de 29 em 5 minutos. Na Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento. As indústrias dos Estados Unidos da América produziam e exportavam em grandes quantidades, principalmente para países europeus. Após a guerra, esses países europeus estavam se reconstruindo e a demanda por importações estava alta, ou seja, nada mudou nos Estados Unidos. Ele continuou exportando bastante para a Europa e nos 10 anos seguintes, a economia norte-americana continuava crescendo, causando euforia entre os empresários. Foi nessa época que surgiu a famosa expressão American Way of Life, modo de vida americano. O mundo invejava o estilo de vida dos americanos. A década de 20 ficou conhecida como os loucos anos 20. Os loucos anos 20. O consumo aumentou, a indústria criava esses bens de consumo a todo instante. Clubes e boates viviam cheios e o cinema tornou-se uma grande diversão. Os anos 20 foram uma grande festa. Nessa época as ações estavam valorizadas por causa da euforia econômica. Esse crescimento econômico, também conhecido como grande boom, era artificial e aparente, portanto logo se desfez. De 1920 até 1929, os americanos, iludidos com essa prosperidade aparente, compraram várias ações em diversas empresas, até que no dia 24 de outubro de 1929 começou a pior crise econômica da história do capitalismo. A Europa havia se reconstruído e por isso a demanda por importações americanas diminuiu drasticamente. Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar seu estoque de produtos, pois já não vendiam como antes. Além do mais, o próprio poder aquisitivo dos americanos não crescia junto com a produção das indústrias. Muitas empresas possuíam ações na bolsa de valores, a qual milhões de americanos tinham investido. Então, em 24 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York, também conhecido como Quinta-feira Negra. Esse foi o dia em que houve uma correria desesperada de investidores desejando vender as suas ações por conta da crescente desvalorização destas, mas ninguém queria comprar. Esse quadro desastroso culminou no que ficou conhecido também como o dia em que a Bolsa sofreu a maior baixa da história. Muitos empresários foram à falência, assim como bancos que realizavam empréstimos para as pessoas investirem na bolsa não receberam o dinheiro de volta e faliram também. O mundo inteiro acabou sentindo os efeitos dessa crise, pois nessa época muitos países mantinham relações comerciais com os Estados Unidos. No Brasil se iniciou a crise do café. Quero café! Quero café! Pois os Estados Unidos, o seu principal cliente, não estava mais comprando. Dessa forma também houve a superprodução, crescimento de estoque e desvalorização do café, principal produto brasileiro da época. Entretanto, os cafeicultores, por conta da crise, começaram a investir no setor industrial. Portanto, a crise de 29, de certa forma, alavancou a indústria brasileira. A solução para a crise veio apenas em 1933, no governo de Franklin Delano Roosevelt, intitulada de New Deal ou Novo Acordo. Esse plano econômico propôs que o governo norte-americano passasse a controlar os preços e as produções das indústrias e das fazendas, controlando a inflação e evitando a formação de estoques. Fazia parte do plano também o grande investimento em obras públicas e a criação de empresas estatais a fim de amenizar o desemprego, além também de criar leis sociais que protegiam os trabalhadores e os desempregados. O programa foi tão bem sucedido que no começo da década de 1940 a economia norte-americana já estava funcionando normalmente, quando se iniciou outra guerra mundial. Então, pessoal, esse foi um pequeno resumo sobre a crise de 29. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa muito importante, deixem aí nos comentários. Também foi só um resumo. Vocês podem pegar os conceitos que apresentamos aqui e pesquisar mais a fundo se quiserem. E é isso aí, deixa o seu gostei, não esquece de dar uma olhada nos nossos outros vídeos e comentar aí. É isso aí, pessoal. Até mais!